Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal HQ Sem Hype. Hoje eu vim falar com vocês sobre esse mais novo lançamento da Panini, que é Júlia e Mirna, Diário de uma Psicopata. Como eu vi esse lançamento e fiquei bem curioso, e imagino que muita gente também ficou com dúvida do que se trata esse material aqui, eu dei uma pesquisada, separei aqui uns links para tratar com vocês e explicar mais ou menos o que vai compilar aqui nesse volume e saber também se é uma história completa. Então, pessoal, quem já compra algumas HQs na Panini sabe que ela tem lançado alguns materiais da Mitos, não, desculpa, da Bonelli. E tem Tex, Dylan Dog, tem alguns crossover como Dragoneiro e outros personagens. E aí veio essa novidade para ser lançada em abril de 2026. E eu gosto bastante de Júlia. E aqui esse material, pelo que a gente pode observar, ele fala um pouco sobre a Júlia e a Mirno, né? E aí o que seria isso aqui? Por aqui na descrição do item, ela não explica certinho quais são as séries que compilam, mas aqui no caso no conteúdo original ele só fala Diário de um Psicopata, em italiano. Mas se você ler aqui nessa parte da descrição, ela fala que aqui estão os dois primeiros capítulos da saga. E aí a gente fica na dúvida, será que isso já saiu? Quais são esses dois primeiros capítulos? Porque falando só assim, você não sabe se são as duas primeiras edições, se são as duas primeiras edições que apareceram a Mirna. Mas aí, para quem não sabe, as duas primeiras edições que a Mirna apareceu são justamente as duas primeiras edições da Júlia, lá no formato italiano, que saiu na Itália, né? No caso, eu dei uma pesquisada aqui no site da própria Bonelli e eles explicam aqui, eu dei uma traduzida, eles explicam aqui justamente isso, que esse primeiro é um primeiro volume de toda uma saga que tem, porque no caso, quem não sabe, a Mirna é a principal rival da Júlia, tenta matar ela a todo custo, tem uma sede de sangue pela Júlia, ao mesmo tempo é apaixonada por ela. É uma coisa assim bem interessante de ler nas histórias. E aí, para quem não sabe, a Mirna ela parece é uma personagem recorrente, né? Uma vilã recorrente que ela tá sempre aparecendo. E a primeira aparição dela é justamente nas primeiras edições. E aqui fala no site da Sérgio Bonelli, fala que é um primeiro volume, ou seja, vai ter outros volumes, até porque a Mirna apareceu em várias edições. E são, de fato, as duas primeiras edições da Júlia que vai aparecer nessa HQ aqui que vai sair. Não sei se vocês perceberam aqui nos detalhes, mas essa parte aqui, do lado direito da edição, ela é como se fosse um diário, né? Tem esse, esse aparatozinho aqui para você fechar, como se fosse um diário mesmo, né? Achei bem interessante esse elástico. E a edição original ela também é dessa forma. Inclusive aqui no site da Bonelli você consegue verificar algumas imagens. No caso, também é uma novidade que vai ser colorido. Vou já falar aqui se já saiu. Já adianto que sim, no Brasil, mas não que eu saiba, nunca saiu colorido, né? Então vai ser a primeira vez que vai sair em formato grande e colorido. E pelo que eu percebi aqui, pessoal, dessas imagens que a Bonelli já mostrou aqui que vão sair na edição, essa colorização ela tá parecendo bastante com aquela edição que saiu do Dragoneiro. Não sei se vocês já viram que a Panini lançou uma edição do Dragoneiro com a origem dele, que foi bem lá no ano de 2023, mais ou menos, que a Panini lançou essa edição, e a colorização achei bem parecida. Não cheguei a pesquisar para ver se o colorista é o mesmo. E a Bonelli não é tão famosa por colorização boa, né? Mas essa daqui particularmente eu achei bem interessante. Mas assim, para não enrolar muito, sobre se essas edições já saíram. Aqui é um na Amazon, que eu vi que é a edição italiana, saiu em 2016, faz bastante tempo, né? Então, agora que há 10 anos depois que a Panini está lançando esse material, né? E aí o que acontece? Essas edições, já adiantando para vocês, ela já saiu aqui no Brasil, saiu anteriormente em formatinho pela Mitos, preto e branco, e agora, mais recentemente, em 2019, a Mitos começou a lançar as edições de Júlia desde o número 1 em formato italiano. Então, o número 1 saiu aqui em outubro de 2019, que vai ser a primeira edição que vai compor esse encadernado. E o volume 2, chamado Objeto de Amor, também saiu em outubro de 2019 pela Mitos, formato italiano, capa cartão, tá? 130 páginas cada um. E vai bater certinho aqui com as 264 páginas que tem, né? Talvez eles estão contando aqui com a capa e a sobrecapa. Na verdade, não tem sobrecapa, né? Aparenta
ser só uma capa dura aqui normal. Enfim, as duas edições já saíram aqui no Brasil duas vezes pela Mitos e compila essas duas edições que eu mostrei para vocês. Agora, o que é interessante é que quem já leu Júlia sabe que essa primeira história aqui da Júlia, ela é composta de 3 volumes. Então, ficou um pouco estranho eles lançarem esse encadernado só com 2 volumes, sendo que é sabido que essa primeira história da Júlia é uma trilogia em 3. Então, eu não sei se eles pensam em lançar futuramente um volume 2, que aí sim vai compilar essa terceira história, mais alguma, não sei. Ou o que eles estavam pensando. Eu penso que seria melhor que eles tivessem lançado as 3 edições em 390 páginas mais ou menos, porque seria uma história única. E pelo que eu me lembre, da última vez que eu li esse formato italiano, as duas histórias elas não se fecham, ela tem continuidade. Né? Então, claro, pelo que eu observei aqui, tanto pelo site da Bonelli como aqui pela edição italiana, as 264 páginas, saiu originalmente assim. Mas não sei se a Panini poderia ter escolhido lançar isso de uma forma mais completa, né? De qualquer forma, eu queria mais falar isso para vocês mesmo. Aqui vai ter, nesse encadernado da Panini, R$ 140, previsto para abril de 2026, vão compilar as duas primeiras histórias da Júlia, que, por coincidência, são as duas primeiras histórias que a Mirna aparece, tá certo, pessoal? Como são histórias que eu já tenho, eu vou pensar bem se eu vou pegar só em uma promoção bem grande mesmo, pela questão da colorização, até porque as histórias eu já tenho aqui. É uma história que vale muito a pena. Como eu já disse, a Mirna é um personagem, uma vilã recorrente da Júlia, muito interessante, assim, pelo lado psicológico dela. Ela é uma psicopata que mata sem pensar. É bem interessante assim ver como que ela age. E a Júlia dificilmente consegue pegar ela, tem bastante dificuldade com isso. A Júlia também se sente assim nessa perseguição meio acuada, vários momentos. Enfim, eu recomendo, para quem não tem, eu recomendo de olhos fechados. No caso, se não quiser gastar tanto, tem as edições aqui que eu creio que a Mitos ainda tem em estoque, né? As duas edições em formato italiano. Mas quem quer no formato maior e colorido vai ter essa possibilidade de pegar essa edição aqui agora, tá certo? Tá? É uma edição que eu recomendo. E é isso, pessoal. Valeu, um abraço.